Reflexão para a minha vida, reflexão para a sua vida, reflexão para as nossas vidas. Está no ar mais uma vez. Que Deus te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Aquela paz que excede todo entendimento. Pode-se ter muito entendimento, pode-se ter muita glória, muito estudo, muita ciência, pode-se ter muito planejamento, mas nada disso supera a paz que o Senhor Jesus pode dar ao homem. Você pode morar em um local muito confortável, muito seguro, mas ainda assim você não terá um sono tranquilo e uma paz plena sem Jesus Cristo. Jesus Cristo é o príncipe da paz. E a minha Bíblia está aberta em São Mateus capítulo 19, aonde está escrito assim: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar a mulher? Disse-lhe ele: Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Lá no princípio, as coisas eram totalmente diferentes de muitas que o são hoje. E se nós quisermos voltar a ter aquela mesma paz, aquele mesmo bom sentimento do princípio, temos que nos reportar ao princípio doutrinário, temos que nos reportar ao princípio de qualidade de fé, para que então possamos ter algum vislumbre de algo que nos possa conceder aquela mesma segurança e paz do princípio. Toda a vida que o homem vive deriva-se do que ele tem aprendido no lar, na igreja e no mundo. Toda a vida que você viver deriva-se do aprendizado que você teve no princípio. A criança, diz os psicólogos, que até os 7 anos ela tem uma mente muito fértil para aprendizado, muito mais do que depois dos outros 7 anos. Então dizem os sábios, os psicólogos, que até os 7 anos o que a criança aprende, ela evidenciará nos restos de vida que ela o terá. Portanto, se os pais, ao princípio da vida de uma criança, as ensina a palavra de Deus, a Bíblia, se as ensina o caminho do Senhor, Salomão disse: ensina o seu filho o caminho do Senhor enquanto pequeno, enquanto está no princípio, porque depois ele jamais esquecerá. Pode passar por caminhos áridos, por veredas tortuosas, mas jamais esquecerá do que aprendeu no princípio.
E o profeta de Deus para esta era disse assim: Eva tinha os 66 livros da Bíblia nesta frase: não comerás. Gênesis capítulo 3. Nesta frase aí, não comerás desse fruto, ela tinha toda a Bíblia. Toda a Bíblia de Eva resumiu-se nesta frase: não isso, sim aquilo. Agora, o que ela fez com essa frase que ela recebeu ao princípio? Ela guardou no seu coração, mas na trajetória da vida, sabe-se que isso durou centenas de anos, porque o tempo no princípio não era como o nosso tempo hoje. A vida do homem era como a vida da árvore, portanto muito duradoura. E ela começou então a dar ouvidos àquele seu amigo que ela encontrou lá dentro do jardim, chamado serpente. E nós temos visto pela mensagem, os nossos ouvintes sabem disso, creio eu, que a amizade de Eva com a serpente lá no princípio não foi assim, uma amizade de uma semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses, 6 meses. Não. Aquilo durou possivelmente centenas de anos. Foi um tempo que é bem diferente do nosso aqui, porque quando Deus estabeleceu Adão e Eva, Ele não os colocou dentro da cronologia de dias como Deus colocou eu e você. Davi diz que a nossa cronologia de vida é 70 anos, o que passa disso é canseira e enfado. Mas no princípio não foi assim. Deus estabeleceu Adão e Eva para viver eternamente. A partir do momento que Eva deu lugar à voz, à doutrina, à razão, à mentalidade da serpente, então você sabe que mudou todo o curso da vida do homem. Para começar, a serpente era ereto como o homem, passou a rastejar. Já foi uma maldição que ela recebeu lá no princípio. E para começar, Eva não precisaria ter dores para conceber filhos. E então passou a ter dores. Adão não precisaria trabalhar para ganhar o seu pão. Era só falar a palavra e o pão vinha. E então, depois desta maldição, do pecado que entrou ali no Éden, através da serpente, você sabe que o primeiro filho que nasceu, a primeira criança daquele casal foi Caim. E São João disse que Caim era filho do maligno. Caim não era filho de Adão, mas Caim era filho do maligno com Eva. Quem era o maligno? A serpente. A Bíblia diz que a serpente era o maligno. E no princípio, então, tudo estava estabelecido. Tudo estava de bom grado aos olhos de Deus. Mas quando aquele casal começou a, vamos dizer como se fosse hoje, a entrar em redes sociais, e não vamos dizer que isso seja um pecado, mas eles começaram a entrar em redes sociais e começaram a conceber o que tinha ali. Porque você é livre para ver o que você quiser, para ir onde você quiser, para colocar os seus olhos e seus pés onde você quiser. Mas o problema é que essa liberdade é condicional. Às vezes nós não estamos tão preparados para usufruir do âmbito todo dessa liberdade.
Foi o caso de Adão e Eva, eles tinham liberdade. Deus deu liberdade para eles passearem em qualquer região do jardim. E era um local grande, maravilhoso, mas ali tinha também o reino das trevas. Deus permitiu com que a serpente ficasse dando uma passeadinha por lá também. E eles, ao passearem, naturalmente encontraram a serpente. Primeiro quem encontrou foi Eva, e depois Eva apresentou a serpente para Adão. Eva apresentou aquele seu coleguinha para o seu marido, que era Adão. E você sabe o que aconteceu. Tudo mudou. Tudo mudou. Não era mais como no princípio, em que eles passeavam para lá e para cá e ouviam a voz de Deus na virada do dia. Deus falava com Adão, Deus falava com Eva, Deus conversava com Adão, Deus conversava com Eva. Ó, meu irmão, minha irmã, no princípio era assim. Deus conversava com o homem. Deus tinha companheirismo. Eu estava lendo aqui o profeta de Deus dizendo que o anjo do Senhor, que sempre estava à direita dele, não era uma figura extra, era alguém do qual ele podia conversar. E ele diz aqui que o anjo do Senhor, que revelava para ele as coisas, que falava as coisas, que dizia para ele o segredo dos corações, que o visitava, aquele mesmo anjo que o seu filho Billy Paul teve a oportunidade de ver, de conhecer, ele diz que era um homem normal. Ele diz assim, ele tinha a voz como a minha e a sua. Ele conversava comigo como qualquer um de nós conversamos, e falava as coisas na própria língua inglês, porque o anjo do Senhor não tem que aprender nenhum idioma, ele sabe todos. Deus é assim, ele sabe todos os idiomas do homem. Então ele conversava com o profeta. Da mesma forma era lá no princípio. Deus conversava com Adão como dois amigos. Mas eles fizeram com que a presença de Deus se distanciasse, porque eles colocaram uma outra pessoa, um outro personagem no plano de vida deles. E às vezes nós, com todos os nossos cuidados, estamos colocando um outro personagem no plano de vida nosso e às vezes não estamos percebendo. E esse personagem chama-se mundo, chama-se trabalho, chama-se estudo, ocupação profissional, afazeres, né? Alguém estava me dizendo assim que uma irmã, ou seja, um pastor, advertiu uma irmã, porque já faziam 2 finais de semana que ela não ia ao culto e ela tinha um cargo na igreja. Então o pastor, não vendo ela no culto, dado ela ter um cargo, advertiu e disse: já tem 2 finais de semana que eu não te vejo. Diz que a irmã disse assim: ah, pastor, é porque eu estava tão doente, pensei que ia morrer, estava tão enferma, então eu não fui à igreja. Diz que o pastor perguntou: e você está fazendo o quê? Está em casa? Ela disse: não, eu estou trabalhando, porque a gente precisa de trabalhar, né? Mesmo doente a gente precisa de trabalhar, né, pastor? Aí o pastor diz: ah, então você está doente, mas pode trabalhar, mas doente não pode ir à igreja. Irmãos, esta é uma grande realidade. Nós estamos deixando Deus em segundo plano.
E esse outro personagem está sendo colocado em primeiro plano. Trabalho, ocupação, afazeres. Quantas vezes você foi doente para o seu trabalho, mas se você está doente, você não vem à igreja, sendo que a igreja é o hospital do Senhor. Dificilmente você seria curado no trabalho, mas com certeza você poderia ser curado na igreja. Se existe um lugar onde a gente tem que vir, mesmo doente, é na igreja. Porque ali é o lugar onde a gente pode ser curado. E mesmo que não seja curado, você está dizendo: Senhor, a minha prioridade acima da minha doença é o Senhor. Claro, existem casos em que a pessoa não pode andar, não pode se locomover. Mas esse pastor ficou bastante comovido, porque diz que a irmã disse: eu não vou à igreja porque eu estou doente, mas descobriu que ela estava indo trabalhar, e ela diz: eu vou trabalhar porque precisa, né, pastor? A gente precisa. E será que o trabalho não é tão importante assim quanto adorar e servir a Deus? O nosso tema, amigos ouvintes, é: no princípio não era assim. No princípio tantas coisas não eram assim. No princípio tantas coisas não eram assim. Por isso no princípio dava certo. No princípio se ouvia a voz de Deus. No princípio se chorava com a voz de Deus. No princípio nós éramos tão comovidos. No princípio, a primeira coisa que se fazia quando levantava era orar. Hoje, a primeira coisa que muitos fazem quando levantam é ligar o computador, ligar o celular. Por quê? Porque precisam conhecer, ver, saber, e isso não está errado. Mas primeiro você precisa, ao levantar, é falar com Deus. É ter o seu devocional, é ter a sua comunhão com Deus, porque com isso você estará permeando o terreno, deixando o terreno preparado, abençoando o seu dia, plantando uma boa semente para você colher durante o dia. Às vezes, durante o dia, você não tem muita inspiração para certas coisas. E você diz: é um problema mental, e acho que eu estou com algum problema, estou deprimido, e às vezes está mesmo, mas você não principiou o seu dia da maneira que você deveria fazer. Deus quer sacrifício logo pela manhã. Deus quer louvor logo pela manhã, e é seu, não é ouvir de alguém cantando. Isso ajuda, mas Deus quer o seu louvor. Você ouvir essa reflexão logo pela manhã é maravilhoso, mas mais maravilhoso é você ouvi-la em oração, se pode, e muitos podem. Ouvir em comunhão, ouvir adorando a Deus, ter o seu momento particular, porque na hora da vitória não é a segunda pessoa, a terceira pessoa que vai receber a sua vitória, mas é você. É você que vai precisar guerrear e é você que vai precisar vencer. Por que Eva no princípio não conseguiu discernir que o serpente era do maligno, era uma astuta cilada do diabo para tirá-la do casamento com Adão? Porque você sabe que o relacionamento de Eva com Adão foi arranhado quando ela deu ouvido à serpente. Ficou uma mancha.
Então você hoje fica sabendo que tal pessoa divorciou, tal casal divorciou. O que você lembra? Você lembra do primeiro problema, da primeira traição, porque foi uma traição. Quando Eva, no princípio, deixou de andar com Adão e começou a andar com a serpente, aquilo foi uma traição. E então, e para nós hoje, é a mesma coisa. Quando você deixa de andar com Deus, quando você deixa Deus em segundo plano e começa a andar com os afazeres dessa vida, nós precisamos deles, mas Deus deve ser o primeiro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e depois pode descansar. Pode descansar. As demais coisas lhe serão acrescentadas. Tenha fé nisso, creia nisto e assim será. Aqui está um que já experimentou isso muitas vezes. E todas as vezes que eu não faço isso, eu recebo os detrimentos disso. Quer dizer, eu recebo os prejuízos. Mas todas as vezes que eu coloco Deus em primeiro lugar, eu recebo os benefícios disso. E você é a mesma coisa, se você põe Deus em primeiro plano em sua vida, Deus primeiro, sempre, Deus primeiro, Deus primeiro, você receberá como foi no princípio, Deus primeiro. Os nossos dois irmãos lá no princípio, eles andavam com Deus, falavam com Deus, não precisava de trabalhar, a vida deles era só desfrutar de todos os paraísos que tinha ali no Jardim do Éden. Mas quando eles colocaram Deus em segundo lugar, então eles tiveram que, com dor, ter filhos, no caso de Eva. Adão, para ganhar o pão, teve que trabalhar, com o suor do rosto dele ele ganhou o pão, ele passou a ganhar o pão, e assim tem vindo até hoje. Ora, será que era a vontade de Deus que você, com o suor do seu rosto, ganhe o seu pão? Sim, mas vontade permissiva, porque no princípio não era assim. Isso foi por causa do pecado de Adão. Está entendendo? Então nós temos que seguir esse fluxo. Mas no princípio não era assim. E nós vamos voltar ao princípio. Nós temos que voltar ao princípio. Deus está retornando-nos ao princípio, através da esfera da sua glória, do seu evangelho, da sua palavra, está nos levando ao princípio de novo, onde novos céus e nova terra, os portais se abrirão e entraremos naquele lugar maravilhoso, onde tudo será como foi no princípio. E para você entrar lá, você tem que voltar ao princípio aqui. O primeiro amor com Deus, experiências novas com Deus. E eu levanto minhas mãos nesse momento ao seu favor, para que Deus te ajude, Deus te dê graça para voltar ao princípio, em nome de Jesus Cristo. Amém.
e ao seu